Covid-19 avança pelo mundo, assim como as vacinas. No cenário global, inflação, atividade e reuniões de primavera do FMI. Aqui no Brasil, seguem as discussões sobre o orçamento de 2021. Tudo isso e muito mais nesse episódio do Economia em Destaque. Eu sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP, e esse é mais um episódio daquele seu resumo preferido de economia no Brasil e no mundo. Começando pelas atualizações da Covid-19 no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden confirmou que até o dia 19 de abril, todos os adultos americanos vão sim ser elegíveis para a vacinação contra a Covid-19. Enquanto isso, na Europa, seguem as discussões políticas sobre o uso da vacina da AstraZeneca. E no Reino Unido, agora fora da União Europeia, as vacinações avançam rapidamente e provavelmente eles já vão começar a relaxar ainda mais as medidas de isolamento social. Enquanto isso, aqui no Brasil, infelizmente, a gente continua registrando recordes de óbitos diários. Pelo lado positivo, no estado de São Paulo, onde tem o maior número de casos de Covid-19 no Brasil, a gente registrou pela primeira vez em mais ou menos um mês uma queda no número de ocupação, no percentual de ocupação das UTIs no estado. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, foi aprovado o texto base que permite a aquisição e uso da vacina contra o coronavírus pelo setor privado, desde que haja o fornecimento da mesma quantidade para o SUS. O texto ainda vai para o Senado. Entrando agora na seara econômica, nos Estados Unidos seguem as discussões sobre aquele pacote de infraestrutura de mais de 2 trilhões de dólares. Esse pacote já vem sendo destacado que será financiado ao longo dos próximos 15 anos por aumentos de impostos, mas não vai ser fácil passar, porque inclusive congressistas do próprio Partido Democrata não concordam com todas as partes do pacote. Então, o presidente americano e a sua equipe vão enfrentar algumas dificuldades ainda para passar esse pacote. Na seara de indicadores ainda nos Estados Unidos, ao longo dessa semana, a gente teve a divulgação de índices de gerentes de compras, tanto da indústria quanto dos serviços, que eles mostraram que em março atingiram patamares recordes. Ou seja, aqueles números mais fracos que a gente viu em fevereiro, sim, provavelmente foram muito influenciados pela onda de frio que bateu nos Estados Unidos, e agora em março a gente deve ver um fortalecimento dessa recuperação, principalmente já com os efeitos do último pacote, esse sim, fiscal, aprovado lá nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, o Fed, a autoridade monetária lá nos Estados Unidos, destacou novamente essa semana que os juros vão ficar onde eles estão, pelo menos até 2023. Ou seja, a atividade vai continuar bastante estimulada pela política monetária, pelo menos lá nos Estados Unidos. Falando em inflação, lá na China essa semana também a gente teve dados do índice de inflação ao produtor. Ele veio bem acima do esperado, principalmente impulsionado por commodities, minerais que estão ali nos preços dos insumos industriais. Mas a gente não tem grande preocupação com isso, não achamos que isso é uma indicação de uma inflação saindo do controle a nível global, principalmente porque quando a gente olha lá na China, os indicadores de inflação ao consumidor continuam sob controle. Também foi destaque na China essa semana o posicionamento do Banco Central chinês em relação ao crédito. O Banco Central chinês falou para todos os outros bancos que eles devem manter o crédito estável, porque eles estão de olho numa possível formação de uma bolha de ativos que eles querem evitar. Então, crédito estável lá na China. Enquanto isso, nessa semana a gente teve também as reuniões de primavera do FMI, que obviamente aconteceram de maneira online. O grande debate durante a semana foi a heterogeneidade da recuperação entre os países do mundo. Então, enquanto alguns países estão avançando bem rápido com a vacinação, como os Estados Unidos, Israel, Chile, China, e estão se recuperando bem rapidamente, a gente tem outros países cujo acesso à vacinação é bem mais lento, bem mais difícil, e também onde aqueles pacotes fiscais que podem estimular a atividade, eles não são tão fáceis assim de serem implementados. Ou seja, o mundo vai crescer mais esse ano, principalmente devido a Estados Unidos e China. Enquanto isso, há uma grande cautela quanto à recuperação nos outros países, principalmente os emergentes. Aqui para o Brasil, o FMI aumentou sutilmente a sua projeção de crescimento para esse ano para 3,7% e o ano que vem a instituição vê um crescimento de 2,6% do PIB. Enquanto isso, aqui no Brasil, o destaque continua sendo
As discussões no Congresso sobre a aprovação do orçamento de 2021, depois que o Congresso aprovou aquele orçamento que subestima bastante as despesas e basicamente abre um buraco no orçamento que precisa ser revertido se o Executivo não quer ser passível de crimes de responsabilidade fiscal, que a gente sabe que é passível de processos de impeachment. Ou seja, esse imbróglio continua lá no Congresso. Em uma live exclusiva para a XP e Infomani essa semana, o ministro Paulo Guedes disse que isso é parte do jogo político e que o Congresso e o Executivo já estão muito próximos de encontrar uma solução que seja jurídica e politicamente viável para essa questão do orçamento. Isso é super importante porque vem mexendo bastante nos mercados, principalmente de renda fixa, mas também aqui com a Bolsa Brasileira. Essa quantidade de incerteza e ruídos políticos nunca é boa para os investimentos. Nessa mesma seara política econômica sobre gastos fiscais esse ano, o Executivo está procurando uma solução para conseguir reeditar aquele programa de manutenção do emprego formal, o BEM, e também o programa de subsídios ao crédito para pequenas e médias empresas, o PRONAMP, para também acontecerem esse ano. Só que eles precisam modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para esse ano, para que, de novo, eles não corram o risco de incorrer num crime de responsabilidade fiscal previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Falando em lives, a gente também teve uma live aqui com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que também fez uma live bem interessante ali com o FMI e o Banco Mundial, lá naquelas reuniões que eu comentei de primavera da instituição. Nas duas ocasiões, o presidente do Banco Central reforçou alguns pontos que já vinham sendo reforçados nas últimas comunicações do Banco Central. O primeiro é de que eles esperam que a atividade caia um pouco nesse início de ano, mas que a partir do segundo semestre, com o avanço das vacinações esperado para o segundo semestre, a atividade deve começar a retomar. Ao mesmo tempo, as pressões que a gente vê que são mais temporárias ali na inflação corrente, elas tendem a arrefecer, como a gente já tem visto nos últimos dados de inflação. E destacando que o principal desafio nesse momento é o desafio fiscal e que a autoridade monetária vai estar de olho na inflação e como todas essas questões fiscais acabam influenciando as expectativas de inflação e como todas essas questões fiscais influenciam as expectativas de inflação e, obviamente, o que o Banco Central faz com a sua taxa de juros, que, lembrando, ele acabou de subir para 2,75% e que a nossa expectativa aqui é que encerre o ano em 5% ao ano. Finalmente, na seara dos indicadores, essa semana a gente teve alguns indicadores importantes referentes à produção de veículos, ou seja, que indicam bastante para onde vai a produção industrial, o consumo ali no varejo. Esses dados, eles mostraram aquilo que a gente já esperava, uma desaceleração no mês de março, principalmente devido às medidas de isolamento que estão sendo implementadas. Mas é importante notar que a gente não espera uma queda tão brusca, nem na atividade industrial, nem no varejo, como aquela que a gente observou no ano passado, principalmente porque a gente está aí diante do avanço das vacinações e também diante de muitas adaptações que foram feitas ali, tanto em termos das fábricas quanto em termos das pessoas, ou seja, já evoluímos pelo menos um pouquinho positivamente em relação ao coronavírus. Finalmente, a gente teve também o dado de IPCA referente a março. IPCA, aquele nosso principal índice de inflação ao consumidor, aquele que o Banco Central está de olho quando mexe ali a taxa de juros, é o seu índice preferido, vamos dizer. Ele veio um pouquinho abaixo do esperado. Foi um avanço de 0,93% que levou aquela inflação acumulada em 12 meses, que é aquela que a gente sempre vê estampada nos jornais, para 6,1%, ou seja, bem acima da meta de inflação do Banco Central para esse ano, que é 3,75%. De qualquer maneira, esse número veio aí com o que surpreendeu as expectativas, são itens bastante voláteis e a gente ainda espera que a inflação arrefeça no seu nível em 12 meses e que no final do ano feche em 4,9%. Ainda acima da meta do Banco Central de 3,75%, mas dentro daquele limite superior. Para essa semana, gente, é isso. Agora, o que esperar para a semana que vem? No cenário internacional, a gente vai ter uma bateria de dados de atividade. Lá nos Estados Unidos, na zona do euro e na China, a gente vai ter o número do PIB, que vem junto com o desemprego, produção industrial, varejo. Então, bastante dado para observar na semana que vem, que deve sim mexer nos mercados. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente espera ver um desfecho para essa verdadeira novela do orçamento de 2021 e também deve chamar bastante atenção ali da mídia e provavelmente impactar os mercados a instauração de uma CPI
CPI da pandemia no Senado, após decisão do STF de que essa comissão tem que ser implementada. Já na seara de indicadores, a gente vai ter também indicador de atividade por aqui, produção industrial, varejo, então fica de olho em todos os nossos conteúdos e eu vejo vocês no próximo Economia em Destaque.